E nós temos aqui uma convidada especialíssima, queria chamar faz tempo aqui no Show da Manhã, adoro os conteúdos da Fernanda Guardian. Ela tem uma formação acadêmica sensacional, né? Graduada em Economia pelo Mises Brasil. Aí, ó, beijo para o Adriano Paranaíba, querido amigo. Sócia do Guardian Trust Capital, uma boutique de investimentos internacionais de operações de planejamento patrimonial e sucessório. Seja bem-vinda, Fernanda. Nanda Guardian, conhecida nas redes como Nanda Guardian. Bem-vinda, Nanda. Tudo bem? Muito obrigada, Marco. Muito obrigada a todos vocês aqui do Fio Diário. Acompanho o conteúdo de vocês também, muito bom. E agradeço também a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer estar aqui. Prazer é tudo nosso, Nanda. A gente estava falando da podridão da alma do Luciano Huck. Podre. Eu vi. Ele fala de 120 famílias, ele esquece dos policiais feridos, ele esquece dos policiais que todos os dias se arriscam a tomar um tiro na cabeça, uma bala, né, morrer. Ele se esquece das vítimas do tráfico também. Ele está só fazendo esse apelo popularesco e sentimentaloide. Mas... Ele bandido. Oi? Sentimentaloide para bandido. Ele está chorando por bandido. É bom que você... Está chorando para bandido. Está chorando para bandido. Está chorando, acendendo vela para bandido. E a gente tem o Tachad também, que acende vela para o defunto socialista, que teima em não ficar enterrado. O defunto socialista está à espreita. Vamos colocar esse vídeo do Haddad falando sobre caloteiros, né? Prefeito que às vezes não tem recursos para honrar as suas obrigações correntes com saúde, educação, funcionalismo, e se vê na contingência de buscar um remédio nem sempre adequado para os seus problemas, mas a União ficou de fora e não quer participar desse tipo de coisa, até porque ela tem uma capacidade de financiamento que os entes federados não têm. Então, além de ilegal, inconstitucional, ela é irracional, a decisão de não pagar as dívidas federais registradas nos balanços da União. Então, nós fizemos questão de, mesmo sofrendo crítica da imprensa, de que nós estamos aumentando o déficit, é aquilo que o Felipe falava. Bom, mas resolver o problema fiscal desse jeito, qualquer um resolve, né? Tem que resolver o problema fiscal de maneira sustentável. E é o que nós estamos procurando fazer. Então, as pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior. Colocam na minha conta. Mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então, eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro. Ficou com a pecha, culpa do Bolsonaro, Fernanda. A culpa é do Bolsonaro sempre, Fernanda. Sempre, é verdade, gente. Sabe que, assim, quando ele fala, né, que ele prefere ter fama, prefere ser caloteiro, eu me pergunto que recado que isso passa para as famílias, para as pessoas, para o trabalhador comum. Porque a gente sabe que não há educação financeira no Brasil e o princípio mais básico de educação financeira é gastar menos do que ganha. Esse é o princípio mais básico. Só que quando ele fala isso, quando o ministro da Fazenda fala isso, ele passa um recado que isso não é um princípio tão importante. E as consequências de gastar mais do que se ganha, a gente vê hoje no Brasil, em setembro, os níveis de endividamento de famílias atingindo recordes. Então, é muito absurdo isso, ele incentivar esse tipo de coisa e não... E como sempre, né, falando em taxar, cada vez mais usando qualquer oportunidade para defender mais taxação. Qualquer oportunidade. E essa é a lógica que permeia os campos da esquerda. Ele não está preocupado em economizar, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do PT. O dinheiro é do PT, o PT faz o que ele quiser com o dinheiro, Carol. Quem ousa questionar isso? E outra, tem mais coisa dele, né? Vamos colocar, ao invés dele, vamos colocar o Armínio Fraga para abrir essa conversa um pouquinho mais com a gente. Rapidamente. A culpa é de quem é responsável pelo saldo primário. E lembrando também que nesses últimos 3 anos o crescimento tem sido melhor, está começando a desacelerar agora, também não deveria ser nenhuma surpresa. E isso faz com que a relação
dívida versus o tamanho da economia, dívida PIB, siga piorando. Bem, esse é o cara que apoia o Lula, esse né, é um Carol? liberal que apoiou o Lula. Desculpa atropelar, mas é um 22. liberal que apoiou o Lula, achando que o Lula ia fazer um governo liberal. Ô, gente, isso é piada macabra, né? Pelo amor de Deus. Mas a Faria Lima é muito esquerdista, gente. A Faria Lima Eu queria te fazer essa pergunta, querida. O que levou essa Faria Lima, que é um pessoal, você pode ter todos os julgamentos morais, mas é um sujeito que deveria, e entende de economia, né? Sabe das políticas efetivas do lulopetismo, sabe que a política dele é escorchar empreendedor, fazendo o empreendedor pagar 3 vezes o salário, sabe que gasta mais do que arrecada. Estou te fazendo, para você que é um economista, uma pergunta sociopsicológica. O que leva o Armínio Fraga e tantos liberais Faria Limas apoiarem o Lula para presidente, apoiarem o desastre econômico fiscal do governo Lula? O que leva? Você que está mais afeito a esse pessoal, o que levou? Eu acho que é uma mistura de o conflito de interesses, de obter alguma vantagem do governo, e por isso todas as grandes instituições do mercado financeiro no Brasil têm alguma relação com o governo Lula. Tanto que a gente está falando de Armínio Fraga, mas se pegar a XP, por exemplo, a XP colocou o Edinho Silva, presidente do PT, para discursar na Expert, que é simplesmente o maior evento do mercado financeiro da América Latina. O Itaú também doou para a campanha do Lula, o André Esteves não é essa florzinha toda. Então, o mercado financeiro Brasil, ele é essencialmente esquerdista. Então, quais são os motivos por trás, as razões? Primeiro, o conflito de interesses, a possibilidade de obter alguma vantagem do governo, e segundo, as pautas progressistas. O mercado financeiro tem muito aquela coisa de ESG, de cota para não sei o quê, ideias e mundo lindo, de meio ambiente e tudo mais. Então, isso também está enraizado um pouco no mercado financeiro, o que acaba tendendo para a esquerda. Agora, o que é curioso é que isso a gente não vê nos Estados Unidos. Quer dizer, assim, existe esquerdista tem em todo lugar, mas nos Estados Unidos também existe uma direita forte no mercado financeiro, coisa que na Faria Lima, pelo menos, eu não conheço. Quem eu conheço de direita da Faria Lima, geralmente são consultores independentes, empresas menores, profissionais autônomos, mas nos Estados Unidos, dando um exemplo aqui do CEO da Interactive Brokers, o Thomas Peterffy, ele é húngaro, ele viveu sob o regime socialista, ele se mudou para os Estados Unidos nos anos 60 e hoje é fundador da maior corretora, uma das maiores corretoras do mundo, que é a Interactive Brokers. E hoje ele é um ferrenho defensor do livre mercado. Tanto que se você procurar as entrevistas dele, ele deu uma entrevista na Bloomberg recentemente, assim, defendendo Trump, ele doou para a campanha do Trump. Então, é curioso, né, pensar que no mercado americano existem esses exemplos de instituições grandes financeiras que são alinhadas à direita, enquanto que no Brasil, praticamente, a Faria Lima é toda esquerdista. Mas você está dizendo, eu acho que é pior que ser esquerdista, perdão, Marco Antônio, mas o que você está dizendo é o seguinte, você falou no começo da sua fala que essas pessoas se locupletam com o governo, elas ganham dinheiro com esse governo. Eventualmente, isso é pior que ser esquerdista, ser oportunista. Porque se você tem uma visão de mundo liberal, uma visão econômica liberal, e você vota contra essa visão de mundo para arrebentar com o país e para você encher o dinheiro de bolso, você é um bandido. Você é um bandido oportunista. A conclusão é essa, né? Mas a gente já está num ponto de oligarquia, Adriles. Pois é. Elson Jobim. O liberalismo aí, liberalismo para mim, para os outros. Oligarquia, isso é oligarca. É cara bilionário que está fazendo investimento no mundo inteiro usando o BNDES. Não tem nada a ver com liberalismo, é oportunismo. Mas esse é o ponto. Eles não são liberais. Eles usam o discurso de palanque liberal para enganar as pessoas, que nem o cara do PT usa para enganar as pessoas. Mas sabe o que é pior, gente? Eu acho que é o investidor brasileiro que não tem muita escolha. Porque, assim, quantas grandes instituições financeiras existem no Brasil? Eu não conto 10. Nos Estados Unidos, você tem uma infinidade. Não que os Estados Unidos seja... Também tem esquerdista, também tem problemas, mas pelo menos... É diluído, né? Diluiu mais lá o mercado. Exato. O mercado é mais livre.
o investidor ele tem como escolher. Aqui no Brasil eu vejo gente falando, eu não gosto da XP, a XP deu palco para comunista, o regime responsável por matar 100 milhões de pessoas deu palco para comunista no evento de mercado financeiro. Eu não gosto da XP, eu vou para o BTG. Mas o André Esteves também não é essa florzinha, então para onde que o investidor vai? Por isso que eu sou uma defensora da internacionalização, mandar seu dinheiro para fora do país, escolher a instituição que você confia. Exatamente. Deixa eu aproveitar, vou escolher a Carol também para participar dessa conversa a partir deste vídeo do Tachad. A Adri está fazendo análise psicológica. Vamos ver se o Tachad quer surfar na onda do Castro. Vamos ver. Parte do crime organizado do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, está se escondendo por trás dessas estratégias jurídicas que esta lei visa coibir. Então nós precisamos dessa lei. E o Estado do Rio, em particular, precisa dessa lei. Então a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional já entrou em contato com a PGE do Rio, vai levar essas informações, algumas delas sigilosas, nem eu posso falar para vocês, porque está em segredo de justiça, para o Procurador-Geral do Estado do Rio, para que ele comunique o governador. Ele está pedindo apoio para o PL da sonegação, Carol. E ele acha que a melhor forma de combater o déficit não é segurando as contas do governo, indo atrás de empresários sonegadores safados, que esse PL da sonegação vai ajudar a desbaratar, Carol. E ele quer agora, para combater a criminalidade, sonegação, criminalidade, ele quer o Castro. Qualquer assunto que está em voga, o PT usa para cobrar mais imposto ou para colocar mais censura, que nem foi, lembra, com o vídeo do Felca. Estava demorando que eles iam botar o 2630 na conta da adultização infantil. Isso é qualquer assunto. Se tem comoção social, tem o Haddad querendo botar mais imposto em todo mundo. Mas voltando aos outros vídeos ali, né? Esse senhor, nosso ex-ministro, nosso ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, eu achei que você fosse colocar a parte do vídeo dele. Eu votei no Lula, mas agora eu tô com medo. Pois é, mas agora embala que o filho é seu. É exatamente isso, foi por conta dessa parcela substancial da Faria Lima, né, que endossou a campanha do Lula ali como sendo um responsável, como acreditando ali num Lula 1, mesmo o Lula tendo feito campanha inteira falando que não, que ele era o Lula de sempre, o Lula radical, acenando para as massas. A Faria Lima ficou, não, isso aí é só campanha. Quando ele assumir, ele vai mudar. Eles deram um cheque em branco para um cara falando que ia fazer, vou fazer isso. E eles votaram num cara esperando uma coisa completamente diferente. Então, Armínio Fraga está na tua conta, assim como tantos outros operadores aí de mercado, gente da Faria Lima, gente de todos os campos. Assim, não foi só ele, né? Tem toda essa galera do Livres ali, dos liberais de outra hora da privatização, estava todo mundo junto com o Lula, então eles são responsáveis por isso. E o Haddad falando que está pagando as contas do Bolsonaro, é óbvio, ele quer que ele faça o quê? Que ele ingesse de vez o orçamento, só que ele só fala isso, mas ele não dá uma solução, um indício de que ele vai enxugar as contas, de que ele vai reduzir imposto, de que ele vai dar alguma folga para os empresários que estão quebrando, que não estão mais aguentando, para o agronegócio que está sofrendo com as tarifas. A gente nunca teve uma taxa de suicídio como a gente tem agora no Rio Grande do Sul, porque os agricultores não estão conseguindo arcar com suas próprias contas, e o governo federal falando, se virem, peguem os empresários e joguem para os Estados Unidos para fazer negociação de tarifa 1 a 1, sem intermediação do governo federal. Então, esse é o nosso ministro da Fazenda. Ele depois responsabilidade fiscal, ou para querer falar de sonegação, o problema do crime, do tráfico, não é sonegação. É porque ele é lucrativo e porque tem impunidade. Se não tivesse impunidade, não tinha a violência do jeito que está, como no Brasil todo, e principalmente no Rio de Janeiro. Se não tivesse a DPF das favelas, que impedia qualquer tipo de operação por anos, desde as pandemias. Então, o que a DPF das favelas faz? Não proíbe, né? A gente fala isso, ficou proibido a operação nas comunidades. Não ficou. Só que você tem que falar antes. Agora, você imagina uma tática de guerra. A polícia tendo que ligar para o traficante para falar, vou invadir no dia 3, às 10 horas da manhã, entrando pela ruela X, depois eu vou virar na ruela Y. É isso que se esperava. E é isso que o senhor Alexandre... Do portal da transparência, do governo federal. Exato.
É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje no Rio de Janeiro, vindo tirar satisfação com o governador se ele avisou direitinho ou como é que ia ser a operação. Sendo que a operação, aí há controvérsias, mas tem muita gente falando que a operação vazou, as forças de segurança estão falando que conseguiram que não vazasse, mas uma coisa ou outra da operação sempre vaza. Agora imagina isso com a DPF das favelas. Inviabiliza. E mais, eu falei aqui sobre as polícias, o pessoal até botou aqui no chat, não, Carol tá comparando com a polícia de Israel. É óbvio que a polícia de Israel tem armamento pesado, eles têm equipamento para funcionar. A polícia do Rio empurrava a viatura até poucos anos atrás, mas hoje a polícia civil é sim treinada, a militar também é sim bem treinada, e são heróis, porque eles entram nos morros, muitas vezes sem blindado, sem equipamento, com a cara e com a coragem, entendeu? Para tentar fazer alguma coisa para a população. E acho que um dos vídeos mais emocionantes que eu vi na internet esse ano foi das forças de segurança andando pela cidade e a população aplaudindo. 90% das pessoas que moram na comunidade estão aplaudindo. Então, assim, Haddad, para de querer surfar numa onda de popularidade do nosso governador Cláudio Castro com o apoio de vários governadores da direita. Para de surfar essa onda de popularidade com os governadores de direita. Não é que eles são heróis, não, mas eles estão resolvendo finalmente também, porque demoraram, enfiar o dedo na ferida para Haddad querer vir surfar e falar, não, vamos colaborar com um projeto de sonegação e o outro de equiparar, como é que é, o crime aí de facção que não serve para nada. Não, o real projeto antifacção é o do Nicolas, para tratar como terrorista. Agora, vai aprovar ou não vai? Aí os caras querem aumentar com uma pena máxima de 10 anos... a gente lembra da Débora do Batom, 14 anos e 9 meses. Eles querem aumentar para tantas outras leis, tá? Tantas de 10 anos. Como se isso fosse proporcional, meu Deus do céu. Proporcional. Deixa eu falar uma coisa. Ou é pena de morte, ou é prisão perpétua. É só isso que inibe vagabundo. Até tem dado estatístico disso. Né? 80% dos vagabundos serão inibidos com pena de morte e prisão perpétua. O resto só respeito que tem. O resto é firula, irmão. E a gente ainda dá progressão de regime para cara que lê um livro. O cara lê um livro, tem uma remissão de um dia da pena para cada livro lido. Mas você não viu? A gente estava comentando sexta-feira, Marco Antônio, um comentarista da Globo News indignado, com repulsa, porque eventualmente estavam pensando em fazer essa reforma lá uma pena perpétua para homicídio triplamente qualificado e tortura. É nesse nível que opera essa gente. Eles não ficam indignados pelas pessoas inocentes que morrem, mas ficam indignados para dar prisão perpétua e pena de morte para torturador e homicídio que tortura e latrocínio para esse tipo de coisa. É nesse nível que opera essa gente. A indignação dele é para criminoso. E eu queria jogar essa questão para a Nanda também, porque é uma coisa que me incomoda demais, aproveitar a presença dela aqui no programa. Na graduação, eu lembro que a gente falava de rombo da Previdência, lá atrás já, rombo da Previdência e o Estado inchado, e a esquerda sempre vem com esse papo de sonegação, porque é sempre essa transferência de responsabilidade, Nanda. Se não conseguimos chegar onde chegamos é porque tem um empresário sonegador, não é porque tem um Estado inchado, corrupto, Correios falindo, corrupção na Petrobras, corrupção no INSS, essa explosão de corrupção e de falência estatal em todos os lugares, e mais, eu vou além. Vagabundo do PT criminaliza discurso. Criminalizar a maneira como você faz o Pix ou o item B da sua declaração de imposto de renda é muito mais fácil, Nanda. O que me chama a atenção nesse discurso do Haddad é a completa inversão de valores. Assim, existe no mundo, existe uma hierarquia de valores, de coisas que são mais ou menos importantes na nossa vida. E se você perguntar para o cidadão comum qual que é o maior problema do Brasil hoje, é a criminalidade. É o grande motivo pelo qual as pessoas saem do Brasil. Então, a gente precisa colocar os problemas na ordem que eles devem ser. A criminalidade é o maior problema. Mas aí ele vem com a sonegação, com o imposto, sendo que assim, isso é uma coisa muito pequena perto do problema maior, que é a criminalidade. E eu acho que também eu queria aproveitar para elogiar a atuação dos policiais, esses homens honrados que muitas vezes ganham muito, muito pouco pelo risco que eles se expõem. E eu quero usar uma frase do Mises, em Ação Humana,
que ele fala o seguinte: o Estado é essencialmente uma instituição para a preservação de relações pacíficas entre os homens. Não obstante, para preservar a paz, deve estar preparado para reprimir as tentativas de violação da paz. Então, acho que essa frase resume bem a atuação do governador Cláudio Castro e também da polícia em relação a esses bandidos, traficantes e criminosos. Eu quero aproveitar essa questão que vocês trouxeram, que a Nanda trouxe agora, para jogar um corte interessante da Globo News interpretando a pesquisa Quest. A Flávia Oliveira brilhantemente interpretando a Quest. Vamos ver se é popular. Político ideológico. E aí, vamos lá. Você mencionou que, na média da população, é uma proporção 2/3, 1/3. 2/3 aprovam, 27%, vou botar assim, né? 64 a 27. Vou entender como 2/3, 1/3. Olha do ponto de vista da divisão de gênero, o que acontece? 51% das mulheres aprovam e 79% dos homens aprovam. Olha a diferença em termos de posicionamento, de intensidade de aprovação. Embora também entre as mulheres a maioria tenha aprovado a operação, é muito distante da da posição acachapante, eu diria, né? Praticamente 8 em cada 10 homens e metade das mulheres. No desaprovam, 17% dos homens e 36% das mulheres. Então, o dobro em relação à desaprovação dessa operação da terça-feira entre homens e mulheres. É por isso que não é 2/3, é 3/4, animal. Depois ela fala, sabe. Por isso que a culpa é do Bolsonaro, entendeu? A culpa é do Bolsonaro por causa disso. É que você não entendeu a matemática, Nanda. Vocês lembram daquele meme da Dilma, que ela falava assim... dobrar a meta. Não, teve esse, e também tinha um que ela falava assim... 30% de 25% não é 30%. E ela ficava tipo assim... É isso, cara. Eles tentam fazer uma malabarismo ginástica matemática. Um malabarismo mental, matemático, para encaixar na narrativa da ideologia. Eu quero aproveitar que a Nanda está aqui com a gente, e a gente pode, Nanda, também ouvir aqui o nosso... A gente tem o Sapo Intanha, não? Não tem o discurso do Sapo Intanha? Não, eu quero colocar o Cláudio Castro, então, o vídeo 11. Cláudio Castro falando sobre o Moraes no gabinete hoje. Vamos ouvir. Cabra macho. Isso, baixou aqui. A gente está fazendo um exercício pleno da democracia hoje aqui. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. E assim é o processo democrático. E eu queria agradecer muito a Comissão de Segurança da Câmara Federal. Os senhores são os legítimos representantes, é a casa do povo. E vocês estarem aqui hoje é fundamental para que a gente possa falar a verdade para a sociedade. Que os senhores perguntem livremente para os secretários, que eles respondam livremente, porque o que a gente quer é seriedade. Houve uma coisa muito dura ontem, que foi uma fraude processual que o secretário Felipe e o secretário Vida colocaram. O Estado não escondeu corpo algum. Não foi o Estado que botou ninguém de cueca, tirando os camuflados. O Estado deixou onde estava para que a perícia pudesse ser feita com isenção. Então nós temos a total liberdade de solicitar que a Câmara Federal venha aqui, solicitar que a Câmara Federal faça todo o interrogatório necessário. Inclusive estaremos recebendo na próxima segunda-feira o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF 635. Não receberei no Palácio, receberei aqui. Porque aqui é a casa das polícias, aqui nós queremos que seja feito toda a transparência e todo o processo de fiscalização. Não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com a honestidade, com a verdade e com a seriedade. Por isso, agradecer aos senhores. Nanda, eu ouvi o Adriles e a Carol a respeito disso, da postura do Cláudio Castro, mas... a gente pode dizer que no mercado financeiro tem gente que não fala, não critica o André Esteves ou figurões assim com medo de retaliação?
que nem os outros governadores têm medo de retaliação do Moraes? É isso, mais ou menos? Tem muito. Gente, o que mais tem... Assim, eu vou falar para vocês que eu acho que esses são os que mais me incomodam. São os isentões, os beautiful people da Faria Lima. Aqueles que ficam assim... eu não vou criticar, eu não vou me posicionar, eu acho que nós temos que abrir ao diálogo. Eu acho que o maior exemplo disso de pessoas que não criticaram por medo de retaliação, foi justamente o que eu falei, no evento da Expert desse ano, eles colocaram Edinho Silva no palco e ainda fizeram propaganda com a Gabriela Prioli. Isso eu estou falando de uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E aí, quando a gente questiona isso, aí vem aquele monte de isentão, Faria Limer, sapatênis. Não, mas a gente tem que abrir ao diálogo, a gente tem que aceitar a opinião dos outros, e você tem que entender que são opiniões divergentes. Gente, o Olavo falava, opinião divergente a gente tem com um amigo, com o inimigo a gente tem luta pela sobrevivência. Então, acontece muito isso no mercado financeiro, de gente muito isentona, que não se posiciona, mas é o que eu falei, os profissionais que atuam de forma mais independente, meio fora do mainstream, aberto para mercados estrangeiros também, com mais possibilidades, aí isso não acontece tanto.